Shalom, povo de Deus, graça e paz. Pastor Manzini aqui para a gente dar início ao webinar MAP. Nós vamos começar essa jornada de estudo, esse tempo de estudo, buscando o entendimento, buscando a palavra do Senhor. Eu quero que você esteja já entrando aí, para a gente participar. Você vai colocando aí o seu nome, sua expectativa. Hoje nós vamos esperar o pessoal ir chegando. Estou usando um outro aplicativo aqui outro programa de streamer, outro programa de transmissão. Então esse programa ele é totalmente online. Pode ser que ele tenha algumas divergências, então eu estou testando, né? Qual que vai ficar melhor, se um ou outro, tá? Então você que vai entrando aí, vai colocando o seu nome lá, tá? Porque daí eu tenho como marcar aqui a sua presença, a gente tornar esse estudo dinâmico. Eu quero a sua participação, tá? Você que está já entrando, quem puder, já pega o link lá para mim, que eu não posso fazer isso agora, pega o link lá para mim e compartilha, tá? Aí o pastor Paulo entrou aqui, ó, pastor Paulo, paz do Senhor, paz, pastor Paulo, pastora Beth, família aí também, tá? Quem entrou aqui também foi a Ana Luísa. Shalom, Ana, tudo bem? Jorge, Sofia, Liz, tudo bem? É bom estar com vocês aí, tá? Deus abençoe sua vida. A Cássia também entrou aqui. Paz, Cássia, paz, Osmar, se tiver também ali, não tiver no serviço, né? O Biel, a Aninha, Deus esteja abençoando vocês, saudade de todos vocês. Aí, o Antônio aqui entrou também, né? Shalom é nós, é o Antônio, Gisele e Isaac, tá bom? Glória a Deus. Então, aqui, esse aqui é bem legal, porque eu posso destacar o comentário, tá? Então, aqui, ó, tá vendo que a foto da pessoa fica aqui, o comentário dela, a Ana Luísa respondeu para mim tudo na paz, tal. Então, assim, dá para fazer uma interação muito legal, a gente participar, o seu comentário vai ficar, vai enriquecer esse material, tá? Então eu peço que você fique atento, participe mesmo, eu preciso da sua ajuda para que fique um material cheio aqui, né? Aqui a Cássia colocou tá todos aqui, amém. O Osmar tá lá, Osmar, Deus abençoe, obrigado aí pela participação. Quem puder, copia o link lá para mim, é só ir lá copiar o link, põe no grupo da igreja lá, fala que já começou, no webinar lá, ou no seu status, divulga lá, porque o propósito é alcançar o maior número de pessoas, tá? O propósito é a gente alcançar muitas pessoas com esse trabalho. Não é só um estudo qualquer, não é algo que é só para nossa igreja. Até a irmã Ana Paula tinha conversado semana passada comigo, falando sobre se podia mandar para outras pessoas, se podia convidar outras pessoas de outras igrejas, e eu disse que sim. O trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho do reino, tá? Então, eu estou aqui para fazer e divulgar esse trabalho para o reino de Deus, tá? Para abençoar as igrejas, para abençoar as pessoas. Então, se você puder, esteja mandando esse link para outras pessoas, compartilhando, porque na medida que a gente vai
fazendo estudo, algumas pessoas podem estar participando, né? Pode estar entrando aí, participando, tá? Então eu estou testando aqui esse streamer, pode ser que dê algum probleminha, tal. Já fiz algumas gravações. Amanhã, eu fiz uma gravação hoje, que vai estar disponível no canal amanhã, tá? Acho que às 9 horas, às 21 horas, vai estar sendo postado no canal. Quem quiser assistir, depois entra lá, assiste. O tema é Prosperando no Propósito e Não na Condição. Foi uma mensagem que eu já ministrei na igreja, e eu tenho o slide aqui, eu fiz o estudo, fiz a gravação e postei ele lá, tá? Então, se você quiser, você vai assistir, amanhã a gente vai estar subindo ele. Então, o propósito é ter toda terça-feira, nós fazemos a transmissão aqui, né? E na parte durante a semana, eu vou gravando algumas outras, né? E daí eu vou colocando lá, vou postando no canal, e daí eu vou colocando conforme os dias aí, para as pessoas terem acesso também e participar, tá bom? Ser abençoado. O Antônio colocou aqui, muito top. Valeu, Antônio. Tal. O pastor Paulo aqui, o senhor está parecendo virtual, né? Aqui tem um cenário aqui atrás, não é em casa não, tá? Eu tô lá eu fui lá naquela montanha lá, né? Fui tirar um tempo de meditação. É brincadeira. É que aqui tem um fundo verde aqui, onde eu posso colocar o cenário que eu quiser, eu troco o cenário e tal. Que eu tô aqui dentro do quarto, né? Então aqui dentro do quarto, para não aparecer aqui o quarto aqui, a gente usa esse recurso aqui, que é o cenário. Então eu fico meio aéreo assim e tal, mas é só para ter um fundo aqui, não é nada especial, não. É só para ter uma imagem diferente aqui atrás, tá? O Osmar entrou aqui, Shalom, Deus abençoe, Osmar, obrigado por estar participando. Chama o pessoal lá, quem puder, já vai participando aí, e a gente vai estar seguindo com a ministração, tá bom? Que bom que você está, seja bem-vindo. Esse tema aqui foi a Cássia que sugeriu, né? Ela colocou no grupo lá. Só queria perguntar, comenta aí para mim, questão do áudio, tá? Eu coloquei uma música de fundo aqui, se tiver muito alta a música de fundo, estiver atrapalhando, comenta lá, ou se tá tudo bem. É porque eu coloquei a música de fundo, porque senão fica o barulho da CPU aqui, do computador, ele fica um barulho muito estranho, tá? Mas, se você puder, comenta lá se tá tudo ok, se o som, se não eu abaixo mais um pouco o fundo aqui, e questão do aumento a questão do microfone aqui, tá? Mas nós vamos seguir o tema, como eu estava dizendo, foi sugerido pela Cássia. A Cássia sugeriu o tema lá no grupo. Nós temos o grupo. Se você não faz parte do grupo, depois pede lá, coloca lá no grupo da igreja, ou manda para mim, pastor, eu quero entrar no grupo do webinar, que é o seminário aqui online, né, que nós estamos fazendo, e você vai poder, eu mando um link para você, você entra no grupo. É um grupo simples, só para a gente discutir temas, tal, para a gente não ficar, às vezes, conversando essas coisas no grupo da igreja, tal. No grupo da igreja eu anuncio a hora que está começando, que já entrou ali, tá? Então, lá no grupo Webinar Map, tá? É o grupo que é onde a gente conversa e fala sobre os temas, tá bom? Então você pode sugerir os temas, deixar o seu comentário lá, conversar, tirar dúvida, a gente discutir alguns assuntos também referente a isso, tá? Então eu queria que você participasse desse grupo também. Também não precisa ser da nossa igreja, tá? Se você, pastor, eu quero colocar alguém da outra igreja,
um irmão lá, eu comentei que o senhor estava fazendo, mandei o link, achou legal, tal, queria participar, pode mandar, não tem problema, vai ser bem-vindo, a gente vai colocar no grupo, tal. O nosso propósito é abençoar muitas vidas, tá? Então, você estará nos ajudando, tá bom? A Cássia colocou aqui, o áudio está ok, obrigado. Osmar também, né? Obrigado, pastor, top. Tá? Mana Paula, paz do Senhor, cheguei, graças a Deus. Ela falou até em línguas aqui, Shelterim, ou glória, né? Olha lá, mamãe entrou também, graça e paz, você está muito bem. Obrigado, mamãe. A mãe agora está online, lá em Bandeirantes, lá tem Wi-Fi lá, e ela está participando ativamente, participa dos cultos, fiz também com propósito de colocar a internet lá, agora tem um smartphone, está evoluída agora, né? Então, está participando lá ativamente, tá bom? Um beijo, mamãe, para você. A Radassa lá está com ela lá, né? Então, várias pessoas participando. E nós vamos seguir em frente, tá? Senão vai ficar muito grande aí. E nós vamos acrescentando aqui os comentários, assim que a gente tiver assim que você for comentando, tal, eu vou dando uma olhada ali, e às vezes alguns eu vou destacar, alguns eu vou ler aqui, né? E se for relevante, tal, a gente vai fazer o destaque aqui para a gente conversar e enriquecer o material, tá bom? Então, deixa eu colocar lá no tema aqui. Muito bem. O tema que nós vamos usar, né, a vida de Salomão, falar sobre a vida de Salomão, esse é o nosso propósito, falar sobre a pessoa de Salomão. Então, é isso que nós vamos usar nessa noite, tá? Vamos lá. Salomão, ele foi o filho de Davi, filho do rei Davi, com Batseba, que, no caso, foi ex-mulher de Urias. Batseba foi ex-mulher de Urias, e ele, devido à situação que ele teve com Batseba, né, o adultério, e o seu nome significa paz, tá? Tem origem na palavra hebraica Shelomon, deixa eu aumentar aqui, tem origem na palavra hebraica Shelomon, que significa paz, tá? Então, o nome Salomão significa paz. Deixa eu ver aqui o comentário aqui. Quem mais? Ah, tá. Então, Salomão, né? O nome dele significa paz. Deixa eu passar aqui agora o próximo. Salomão, ele nasceu em um tempo de remissão do pecado de Davi, que foi o adultério e o assassinato, né? Ele cometeu o adultério e ele planejou o assassinato de Urias, e na ocasião, Batseba, ela tinha engravidado de Davi, e ela, quando nasceu a criança, depois de ser confrontado pelo profeta Natan, Davi, ele teve que interceder, orar pelo filho de Batseba, o filho dele, né, no caso, com Batseba, mas ele não resistiu e ele veio a óbito, né? E quando vem o segundo filho, né, vem o próximo filho, que é Salomão, então ele nasce debaixo de uma remissão, de um perdão de Deus, né? Deus concede graça, e Salomão nasce depois dessa circunstância, tá? Vamos para o próximo aqui. Deus escolheu Salomão para construir o templo e assumir o trono no lugar de Davi. Então, quando Deus
ele chamou Salomão, aqui a irmã Neuza entrou aqui, paz, irmã Neuza, Deus abençoe, você, Silvinha, quem tiver aí, irmão Léo, estiver participando aí, Deus abençoe, tá? Deus escolheu Salomão para construir o templo, né, o grande templo, e assumir o trono no lugar de Davi. Assim Salomão fez, ele assumiu o trono no lugar de Davi, e o propósito dele era construir o templo, tá? O propósito de Salomão era construir o templo, porque Davi tinha desejado e tinha declarado que ele iria construir o templo. E só que Deus mandou avisar através do profeta Natã que ele não haveria de construir, mas sim quem iria construir era o seu filho, seu sucessor, que seria Salomão, porque Deus tinha escolhido. Tá? Então, Salomão ele foi escolhido para construir o templo. E vamos para frente aqui. Olha só, aqui está o texto que fala sobre isso, 1 Crônicas 17, de 11 a 14. 1 Crônicas 17, de 11 a 14, deixa eu ampliar ele aqui. Vamos lá. Quando a sua vida chegar ao fim, e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Isso Deus falando com Davi. Davi, ele tinha desejado, né, como eu disse, Davi tinha desejado construir o templo do Senhor, mas ele agora, Deus usa a vida do profeta Natã para falar isso. Isso é a palavra do profeta Natã, vinda da parte de Deus, falando com Davi. Quando sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele, e ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. 1 Crônicas 17, de 11 a 14. Tá? Deixa eu ver se ele continua aqui. Esse texto, ainda não. Tá? Vamos manter nesse aqui. Tá? Então, Salomão, ele foi escolhido por Deus para construir o templo, né? Assumir o reinado, o trono de Davi, no lugar de Davi. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Tem que ficar mexendo aqui no zoom dela. E Saul ainda ele tinha sido rejeitado, né? Davi foi escolhido como rei, e daí Deus falou com Davi dizendo que ele não construiria o templo, mas que ele iria, quando chegasse o fim da vida dele, ele ia escolher um dos seus filhos para estabelecer o reino dele, e ele iria construir o reino, o templo para Deus, tá? E ele ia afirmar, ele fez uma aliança com Davi. O desejo de Davi de agradar a Deus, o desejo que Davi teve de construir, aquilo agradou a Deus, só que não estava nos planos de Deus. Mas mesmo assim, Davi permaneceu sem reclamar, sem murmurar. Ele continuou com o mesmo plano, só que agora ele sabia que ele precisava passar essa função, esse propósito para o rei Salomão, tá? Que se tornaria o rei Salomão, seu filho, o rei Salomão.
tá? Então, é isso que aconteceu. Vamos lá, para o próximo slide aqui. Salomão foi visitado em sonho pelo Eterno, que lhe concedeu a oportunidade de pedir o que quisesse. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? 1 Reis, capítulo 3, versos 5 a 9. Tá? Então, o que aconteceu? Salomão ele foi visitado em sonho pelo Eterno e Deus concedeu um pedido a ele, que ele podia pedir o que ele quisesse. Deus apareceu em sonho para Salomão e disse para ele: olha, você pede o que você quiser. Você pede o que você quiser e eu farei. E ele interessante que Salomão ele pede uma coisa inesperada, porque ele podia pedir coisa para ele mesmo, ele podia pedir algo para si mesmo, mas ele pediu para servir aquele propósito que ele tinha como rei, que era sabedoria. Ele disse: eu preciso de sabedoria, eu necessito de sabedoria, porque sem sabedoria eu não vou conseguir, sem sabedoria não vai dar certo, eu não vou conseguir chegar. Então, Salomão fez aquilo que Deus queria. Ele foi sábio e ele obedeceu em tudo a Deus, tá? Vamos para o próximo aqui. Aqui diz, aqui fala: o seu pedido agradou a Deus, e deixa eu aumentar aqui. O seu pedido agradou a Deus, o Senhor. Ele pediu sabedoria. Além de sabedoria, Deus lhe concedeu glória, riqueza e paz. Tá? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. 1 Reis 3, de 10 a 13. Então, o pedido de Salomão agradou a Deus. O pedido de Salomão fez a diferença, porque Deus se agradou do pedido de Salomão e deu além daquilo que ele tinha pedido. Ele não pediu glória, riqueza, ele não pediu paz, mas Deus deu a ele isso. Deus deu um reinado para ele, um reinado de paz, um reinado abençoado, porque aqui o pedido que ele fez agradou a Deus. Amados, nós temos que entender isso, que os nossos pedidos de oração, né, o que nós pedimos para Deus, precisa de ser de uma forma que agrade a Deus. Porque se nós agradarmos a Deus nos nossos pedidos, o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus não vai dar só o que a gente pediu, Deus vai dar muito mais, porque Ele se agradou de nós, Ele se agradou da forma como nós pedimos a Ele, porque pedimos para um propósito que Ele estabeleceu na nossa vida, tá? Então, nós temos que entender isso. Vamos lá. O que aconteceu com Salomão? Salomão, ele reinou por 40 anos de paz. O tempo que Salomão reinou foi 40 anos. E foi 40 anos de paz, tá?
ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Entenda uma coisa, na época Salomão, ou o rei, ou na verdade assim, o homem, né, ele podia ter o número de mulheres que ele pudesse sustentar, tá? Ele podia ter o número de mulheres que ele pudesse sustentar. Essa era, vamos dizer, a cultura da época, né? O costume da época. Davi, ele teve, acho que 4 ou 5 mulheres, eu não me recordo agora, posso errar nos números aqui, mas era mais que 3, se eu não me engano, tá? Então, e Salomão, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, tá? Foi um homem dedicado, foi um homem obediente, foi um homem generoso. As suas ofertas eram ofertas que agradavam a Deus, eram ofertas que chamavam a atenção de Deus, era coisa de mil holocaustos, coisas assim extraordinárias, tá? Então ele foi um homem dedicado, obediente, generoso, homem de oração, era um homem que orou dedicando aquilo que ele tinha feito a Deus, né, o templo, ele orou dedicando a Deus o templo. Ele seguiu em tudo os passos de Davi. Em tudo ele seguiu os passos de Davi, tá? Então, ele foi um homem que, até certo ponto, até um tempo, ele agradou a Deus, tá? Mas, aqui que entra o X da questão, aqui que entra a problemática da vida de Salomão, porque foi isso até mesmo que a Cássia colocou aqui, o que levou o fracasso de Salomão, né? Por que Salomão, um homem tão sábio, um homem que recebeu tamanha sabedoria, tinha glória, tinha fama, tinha riqueza, era um homem conceituado, por que esse homem, por que Salomão, ele caiu? Por que Salomão, ele perdeu o chamado, ele perdeu o propósito, quem sabe, ele perdeu aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Então, essa é a questão que nós vamos entrar agora. O que levou o grande rei Salomão à queda? Nós vamos encontrar essa resposta em 1 Reis, capítulo 11, verso de 1 a 13. 1 Reis, capítulo 11, verso de 1 a 13. Gente, como eu disse, você pode estar comentando, tá? Você pode estar comentando. Como eu disse, até aqui tá tudo bem, tá entendendo, tá? Quer acrescentar alguma coisa? Se alguém quer colocar alguma coisa aí, acrescentar algo, pode comentar lá. Pastor, Salomão isso, Salomão aquilo, tal, porque isso me ajuda a gente seguir na linha de pensamento, tá? Seria bom você participar com seus comentários, a gente enriquece o material, tá? Mas se não, amém, tá? Vocês estão entendendo, estão participando. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar lá no comentário, eu vou estar acompanhando aqui, eu consigo acompanhar e tentar responder o seu comentário, tentar responder a sua pergunta, ou o seu comentário vai acrescentar naquilo que a gente está estudando hoje, tá? Naquilo que a gente está falando dentro do nosso tema, que é a vida de Salomão, tá? Então, o que aconteceu? O que levou o rei Salomão à queda? A resposta está lá, em 1 Reis, capítulo... Deixa eu colocar aqui certinho. 1 Reis, capítulo 11, verso de 1 a 13. Diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Olha aí, muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó.
eram mulheres moabitas, amonitas, endomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se. Olha aí, o que levou a questão, olha só, vamos atentar para a questão. O que levou o grande rei Salomão à queda? Aqui, ó, tá aqui. Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Deixa eu fazer um comentário aqui. Na lei de Moisés para o povo, na lei de Deus para o povo, através de Moisés, ele afirma, assim, está escrito que nenhum israelita poderia tomar mulheres de outras nações. Ele poderia tomar de outras tribos. Ele poderia se relacionar, mas que fosse do povo de Israel, não mulheres de outras nações. E o que aconteceu com Salomão? O que fez Salomão? Salomão, ele simplesmente ele começou pela sua inteligência, a inteligência política dele, né, governamental ali, ele queria fazer aliança com as nações. Então, qual a melhor forma de fazer aliança com essas nações? Foi através dos casamentos. Então, quando ele casava com a princesa de um reinado, aquele reinado se tornava aliado daquele povo. Então, não poderia fazer guerra, eles poderiam negociar, eles poderiam comprar, vender, eles tinham livre acesso ali. Por quê? Porque eles se tornavam família. Por causa dessa aliança, eles se tornavam família. Só que, é errado? Era errado. Por que era errado? Porque estes povos não serviam a Deus. Esses povos, eles serviam a outros deuses. E estas mulheres iriam fazer com que os homens de Israel se desviassem. Então, era terminantemente proibido o relacionamento conjugal, né, ou qualquer outro relacionamento, né, com as mulheres de outras nações, tá? Então, o Salomão, ele não atentou para a lei, ele fez segundo a sabedoria de um rei, apenas, como os reis faziam naquela ocasião, como os reis estavam fazendo naquela ocasião, e não seguiu a lei de Deus. Chegou um tempo na vida dele que ele começou a ser mais político, né, mais governante do que qualquer outra coisa, do que um homem obediente a Deus, tá? Então vamos lá. Onde nós paramos? Desviar-se para seguir os seus deuses. Olha lá. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. O seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Tá? Deixa eu colocar o outro aqui. No monte que fica a leste de Jerusalém,
Continuando aqui, ó, no monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras. Imagine, ele teve 700 mulheres que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor. O Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Tá? Então, Deus, ele repreende severamente a Davi. Ele repreende severamente a Salomão e fala: você não seguiu os passos do seu pai. Você não seguiu os passos do seu pai. Você se desviou. Você levantou altares que não me adoravam. Você levantou altares que... Você vê aí, ele levantou altar a Moloque, a Astarote, a Camus, a vários deuses. Aqui são os que estão relatados, e aqueles que não foram citados aqui, provavelmente porque eram 700 mulheres. Eram 700 mulheres que Salomão tinha. Então, essas alianças levaram Salomão a se desviar do propósito que Deus tinha para ele. Tá? Primeiro fator da queda de Salomão. Vamos lá. Primeiro fator da queda de Salomão. Deixa eu colocar aqui maior. Primeiro fator da queda de Salomão foi a idolatria. Primeiro fator da queda de Salomão foi a idolatria. Através das alianças com suas mulheres, isto levou Salomão a se afastar do Senhor. Olha o que o texto diz: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Tá? Então, qual foi o primeiro fator da queda de Salomão? Foi a idolatria. Idolatria que Deus já tinha proibido, terminantemente proibido, Salomão e todo o povo de Israel a cometer a idolatria. Está lá no capítulo 20 de Êxodo, onde tem os 10 mandamentos. Ele fala: não se curvará a eles, não terás, pois, imagem de escultura, tal, e assim por diante. Tá? Aqui a Cássia colocou, ele realmente se desviou. Tá? Então, aqui ela comentou aqui, ele realmente se desviou. Então, o primeiro fator da queda de Salomão foi a idolatria. As alianças que ele tinha com as mulheres, isso levou Salomão a se afastar do Senhor. E 1 Samuel capítulo 15, verso 23, essa palavra Deus falou através do profeta Samuel para Saul, quando Saul desobedece a Deus, quando Saul ele não faz a vontade de Deus, ele não espera o profeta para fazer o sacrifício, né? Ele desobedece, depois ele desobedece de novo quando Deus manda ele matar um exército inteiro e matar o rei, tudo, e não poupar nada. Ele guarda o gado, ele guarda as ovelhas, ele não mata o rei lá, né? Então, ele simplesmente desobedece a Deus. E daí Samuel fala essa palavra: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria,
a arrogância como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão também, né? Havia uma palavra já. Qual é a palavra? A palavra da lei. A palavra da lei já dizia que ele não deveria cometer a idolatria. Ele não cometeu só a idolatria, ele foi rebelde porque ele foi idólatra, mas é porque o que levou ele a desviar foi as alianças que ele tinha com essas mulheres, o casamento, aonde ele se deixou ser levado por essas mulheres que adoravam outros deuses, tá? Então, aqui a Ana colocou comentário, vamos ver aqui. É impressionante ver como somos falhos. Salomão tinha tanta sabedoria, tinha visto o Senhor e ainda assim caiu. Exatamente. Ninguém está isento de passar pela tentação, né? De ser tentado. Ninguém está isento, por mais que buscamos a Deus, estamos na presença de Deus, algo na nossa vida pode servir de pedra de tropeço, aquilo pode servir de pedra de tropeço para nós, e a gente, sem perceber, é levado aquilo. Então, a sabedoria de Salomão não o salvou, né? Não é a sabedoria que salva, é aí que a gente entende. Não é ter sabedoria. Sabedoria não significa alguém obediente. Ele foi muito sábio. Se for olhar, analisar Salomão, o que ele fez, ele foi muito sábio nas alianças. Sim, ele agiu como todo rei sábio deveria agir. Só que aquilo, no final, levou ele à queda, tá? Então, não é... A gente precisa de sabedoria? Sim, está escrito lá, tá? A Cássia colocou aqui uma pergunta, né? A sabedoria é um exercício, pastor? Sim, a sabedoria é um exercício, né? E é algo que vem de Deus. Eu uso uma frase aqui que eu falo que sabedoria é a inteligência aplicada. Vou até escrever aqui, tá? A sabedoria... Deixa eu aumentar a caixa aqui. A sabedoria é a inteligência aplicada. Vamos ver se vai subir aqui, tá? Aqui, subiu. Vou destacar aqui. Olha lá, eu disse, a sabedoria é a inteligência aplicada. Então, nós crescemos na sabedoria. Pedimos sabedoria de Deus, Deus nos dá sabedoria, mas também nós crescemos na sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é a inteligência aplicada. Inteligência é algo que Deus já nos deu. Deus já nos deu a inteligência. Nós temos que entender isso, tá? Agora, a sabedoria é a inteligência aplicada, tá? Então, nós podemos crescer na sabedoria? Podemos, mas a sabedoria não vai nos salvar. Entenda isso. A nossa salvação depende da nossa obediência. A nossa salvação depende da nossa obediência, em continuar obediente ao Senhor, tá? Então, pegar a inteligência e aplicar. Inteligência todo mundo tem. Eu tenho, você tem. A diferença é o quanto eu vou usar a inteligência, o quanto eu quero aplicar a minha inteligência, tá? A Ana colocou aqui, Salomão foi um estudioso também, né? Sim, um exímio estudioso. Ele, os livros que ele escreveu, Provérbios, né? Eclesiastes, Cantares. Nossa, Cantares é uma poesia, de uma extrema profundidade poética que ele usou ali,
de um homem estudado, de um homem que buscava conhecimento, que meditava, ele parava para pensar. Se você lê Eclesiastes ali, você vê os pensamentos, e lá em Provérbios ele fala, busque a sabedoria, gaste tudo que você puder para adquirir a sabedoria, porque a sabedoria tal, e ele vai falando sobre a sabedoria, em adquirir mais sabedoria, em ter a sabedoria, sabe? Então, assim, isso era de alguém que era na prática, ele buscava realmente, ele pediu sabedoria, mas a sabedoria, ela é acrescentada, a sabedoria, ela tem que ser exercitada, a sabedoria é multiplicada, tá? Na nossa vida. Então, onde nós estávamos aqui, eu me perdi, né? Vamos voltar lá no texto lá, cadê o texto? Então, tá, nós estávamos falando sobre a idolatria, tá? Então, a idolatria foi o primeiro fator da queda de Salomão, tá? Pelas alianças. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Não basta começar bem, é preciso continuar bem para terminar bem. Isso aqui é uma frase minha, tá? Frase que eu criei aqui, tá? Não basta começar bem, é preciso continuar bem para terminar bem. Tá? Salomão disse, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Tá? Então, não basta começar bem, é preciso continuar. O princípio do conhecimento é a sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, Salomão, ele não desprezava essa sabedoria. Ele buscava conhecer cada vez mais, tá? Então, vamos lá. Segundo fator que levou à ruína de Salomão foi a carência emocional. Olha só, o segundo fator que levou à ruína de Salomão foi a carência emocional. Suas tentativas de agradar suas mulheres demonstram um grande desequilíbrio emocional. Tá aí um outro problema, tá? Tá aí um outro problema. Eu não sei, eu não garanto aqui que a imagem vai continuar, tá? Porque tá vendo aqui no cantinho aqui, nesse cantinho aqui, cadê? Deixa eu conseguir apontar. Bem aqui assim, tá marcando a minha bateria, tá? A bateria da câmera. Então, ela tá conectada com o computador e eu não posso mudar, tá? Então, pode ser que se ela acabar, cortar a imagem aqui, ela vai ficar o som, tá? Vai ficar uma tela azul aqui, mas às vezes dá pra gente finalizar, tá? Então, eu vou dar uma corrida aqui pra gente ouvir, pra gente conseguir terminar, tá? Minha bateria tá acabando aqui. Deixa eu ver aqui, o Antônio colocou aqui. Ele ouviu a voz das mulheres e não de Deus. Ele colocou o sentimento de paixão e o sentimento amoroso na frente do temor de Deus. Exatamente isso. Porque aqui eu coloquei, ó. Valeu, Antônio, Gisele, obrigado pelo comentário. Olha só, o segundo fator que levou à ruína de Salomão foi a carência emocional. Suas tentativas de agradar suas mulheres demonstram um grande desequilíbrio emocional. Então, esse é o problema. A carência emocional, deixa eu colocar aqui, a carência emocional é um fator terminantemente que pode nos levar a ruínas, a quedas, a se afastar do propósito de Deus. A gente tentar agradar as pessoas. Quem que a gente está tentando agradar? É Deus ou é os homens, né? Então, o segundo fator que leva Salomão à ruína foi a carência emocional. Ele tinha essa necessidade, ele queria, ele amava isso, né? Ele amava as mulheres, né? E era tão carente que uma só não era suficiente para ele. Então, havia uma carência, havia algo que estava fora do equilíbrio. Nisto, vamos colocar assim, Salomão errou e ele não usou de sabedoria, né?
na sua carência, não sabia lidar com as suas emoções, ele não sabia lidar com os seus sentimentos, e isso é um grande problema, queridos, que pode nos levar a quedas, tá? Deixar com que os nossos sentimentos interfiram na nossa fé. Fé é obediência a Deus. A fé, ela está relacionada à obediência a Deus, e a obediência a Deus está relacionada à nossa fé. Não pode ter interferência de sentimentos. Aqui era emoção, aqui era paixão, como disse o Antônio aqui, a paixão dele por mulheres, aquele fogo que ele tinha, aquela coisa toda, tal, levou ele a tentar agradar as mulheres e não a Deus, né? Levou ele a agradar as mulheres e não a Deus. Então, para concluir aqui, Salomão causou a divisão de Israel. Olha só, Salomão causou a divisão de Israel, Reino do Norte, dividiu o Reino do Norte e Reino do Sul. Essa divisão trouxe consequência gravíssima para Israel, pois um reino dividido nunca prospera. Depois que vem Salomão, aí o seu filho Roboão, tal, depois você continua lendo lá, você vai ver que fica Judá e as 10 tribos de Israel, e eles ficam divididos nesse problema, né, nessa situação aí, dessa divisão nessa divisão dos reinos, né? Então, aqui fala, pois um reino dividido nunca prospera. Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mateus 12, 25. Então, Salomão, ele causou a divisão. Você lê, a gente volta lá naquele texto lá, fala sobre que Deus já decreta para ele que ele perderia parte do reino. Ele não teria totalmente o reino, ele teria uma parte do reino, mas isso não aconteceria ainda na vida dele, seria depois da morte dele, mas o seu filho, ele não teria o domínio de tudo. Deus tinha tirado dele, Deus tinha tirado a maior parte dele, mas manteve ainda a sua descendência, porque Deus tinha uma aliança com Davi. Deus manteve a aliança com Davi, porque Davi foi obediente no final da sua vida. Olha só, o que eu disse anteriormente, não basta ser obediente, começar bem, tem que continuar bem para terminar bem, tá? Davi, ele caiu no meio ali, mas depois ele se consertou e ele voltou a ser obediente, e ele terminou bem, ele terminou obedecendo, ele terminou querendo fazer a vontade de Deus, ele terminou fazendo a vontade do Senhor, tá? Já Salomão, ele começa bem, e no meio ali ele já começa a se desviar, e no final ele termina totalmente desviado, tá? Então, esse é um grande problema, foi o grande problema na vida de Salomão, tá? Vamos passar para o próximo aqui, já concluindo. Cadê? Salomão disse, meu filho, Provérbios 23, 26, né? Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Deus falando, né? Uma palavra do Senhor. Filho meu, dá-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Provérbios 23, 26. Então, aqui, o que vale é a quem queremos agradar. Então, o que vale é a quem queremos agradar, tá? Não vou voltar na minha imagem aqui, porque a bateria da câmera descarregou já no final aqui, tá? Então, você só está ouvindo a minha voz. Eu vou manter nesse banner aqui. Se você quiser colocar as perguntas aqui, eu vou manter nesse banner aqui, porque é a forma que a gente tem como conversar, tá? Então, concluindo, Salomão, está escrito lá, né?
ele escreveu o Provérbios 23, 26, filho meu, dá-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, tá? Então, aqui a Ana colocou, a fidelidade de Deus é maravilhosa. Sim, a fidelidade de Deus é tremenda, porque Deus manteve a sua aliança com Davi, pela obediência final de Davi. No final da vida de Davi, ainda Salomão, Davi, o trono dele foi confirmado, porque o pedido dele agradou a Deus, e ele foi abençoado, né? Porque a sua descendência não perdeu o trono até Jesus, né? Jesus foi descendente de Davi, né? O grande rei Jesus, né? Aqui, a Maria Elisa colocou aqui, no final da vida, ele reconheceu que todos devem temer a Deus, né? Então, Eclesiastes, no final lá, do último texto lá, fala que no fim de tudo, temei a Deus, né? Obedecei os seus mandamentos, tudo mais, tal. Então, aqui, Salomão, ele tem a sua queda, né, devido a esses dois fatores que levou à ruína de Salomão. Se você tem mais alguma pergunta, alguma colocação, coloca aí, tá? A gente já vai estar caminhando para o final. Se tem alguma dúvida que ficou, posta aí. Ainda a gente pode fazer dessa forma. A minha imagem parou aqui, porque acabou a bateria da câmera. Como eu disse, hoje à tarde eu fiz uma gravação aqui e usou a bateria da câmera. Eu tinha colocado ela para carregar e não deu toda a carga dela, e ela consumiu muito rápido aqui a bateria, tá? Mas você ainda consegue me ouvir porque está na transmissão, então tem esse recurso, tá? Então, se você tem mais alguma colocação aqui, senão eu já vou agradecendo a sua participação, todos. Tem 8 pessoas, chegaram a 9 pessoas, tal, mas eu não sei se você colocou o seu nome aqui, se você comentou, tal. Se você não comentou, coloca aí seu nome, tal. Você está assistindo, você está participando. Às vezes, não quero escrever, pastor, tal, mas coloca a sua percepção aí ou o seu nome, né? Cumprimento os irmãos aí, né, que estão participando, tá? A Cássia colocou aqui, muito boa explicação, pastor, obrigado, amém, glória a Deus. Espero que tenha respondido, a gente tenha chegado a um ponto bem legal aí da nossa transmissão, né, com o tema. Depois a gente pode colocar lá, se você quiser, coloque no grupo lá do webinar os temas, tá? Que esses temas a gente vai colocando aí e vai se preparando, tá? Gisele colocou amém, pastor. Aqui ela colocou, por isso Deus disse em seu mandamento amar a Deus acima de tudo, né? Legal, exatamente, né? Osmar colocou aqui, muito bom estudo, pastor, valeu, Osmar, obrigado. A Ana Paula colocou, eu estou só assistindo e aprendendo, amém, Ana Paula, é um prazer, né? Se você está servindo, amém, glória a Deus, a gente fica feliz, né? A irmã Tânia, né, está participando aqui também, ela colocou, guardar o coração é muito importante. Quando nós guardamos nosso coração, somos levados... quando não guardamos, né? Isso. Quando não guardamos nosso coração, somos levados pelo pecado e engano, tá? Então, obrigado, irmã Tânia. Deus abençoe aí sua família, né? Então, que bom que você está participando.
isso vai ficar gravado aí, vira um material para a nossa igreja, tá? A irmã Ana Paula colocou aqui, muito bom o ensinamento. Amém, obrigado, irmã Ana Paula. Deus abençoe a todos, tá, que participaram. Osmar, Gisele, Ana Paula, deixa eu voltar aqui, Venda Cássia, Ana Maria Elisa, Ana Luísa, o Antônio, que mais? Irmã Neuza, né? Pastor Paulo, tá? Várias pessoas aqui participaram. Que Deus abençoe aí a sua participação, engrandece bastante a gente, tá? Cadê? A Gisele colocou, a cada dia aprendemos mais, glória a Deus. E Ana, muito bom estudo. Obrigado, pastor. Valeu, gente. Sempre eu deixo as mensagens aqui, né? Deixe seu like, inscreva-se. Isso fica para quem não é inscrito, né? Para você que tá fazendo, depois entra lá, coloca lá o joinha, tá? E para você tá colocando lá, participando, tá? Ative o sininho lá, porque daí você recebe notificação, você sabe quando vai receber a notificação. Aqui vai ficar rodando um aviso aqui da nossa igreja, né? Para quem quiser visitar, quem não for da nossa igreja, vai assistir depois, né? Tem as informações aqui. E o último comentário aqui da Cássia, ela colocou, valeu, Deus abençoe. Obrigado, gente, brigadão, Deus abençoe, queridos, Deus possa estar nos abençoando. Amanhã eu vou estar postando um outro vídeo, você participe e seja abençoado. Compartilha, tá? Deixa o seu comentário lá, se puder, e que as outras pessoas possam receber essa ministração em outros lugares, tá bom? Shalom, povo de Deus, fique na paz do Senhor.